Olá, seja bem-vindo ao canal Marcos Horácio e a gente começa hoje a nossa primeira aula, não sei se é aula, se é um bate-papo, é uma conversa, e a gente começa a querer entender o que é essa questão da imagem e dos símbolos, por que a gente vive com isso. Eu acho que a gente já percebeu que o nosso mundo, ainda mais o mundo contemporâneo, esse que a gente está repleto de imagens. Quando a gente estuda história, quando a gente vai atrás da própria antropologia, a gente percebe que o ser humano não consegue viver sem isso. A nossa sociedade ela foi montada em cima disso. Vamos lembrar que as pessoas sabem ler, que a maioria das pessoas talvez saibam ler, faz muito pouco tempo. Então, desde que o ser humano se entende por si, se é que eu posso usar esse termo, a gente foi entendendo e foi registrando os momentos e dizendo o que pode e o que não pode ser feito pelas imagens. Então, desde as cavernas a gente pode encontrar essas coisinhas, aquele homem muito preocupado com os registros, em mostrar o seu cotidiano, em mostrar o seu dia a dia. É como se fosse assim, você está entendendo o que eu estou falando ou quer que eu desenhe? Então a gente tem que imaginar que em vários aspectos da nossa vida, para não dizer todos, está sendo desenhado para a gente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. O ser humano tem uma questão, a gente não sabe viver sozinho, com pouquíssimas exceções. É exatamente isso que a sociologia estuda, essa falta de capacidade, essa dificuldade do viver sozinho, e a gente precisa dos outros. Quando a gente precisa dos outros, a gente precisa saber o que a gente pode e o que não pode fazer. Porque no limite de estar com o outro, a gente não pode matar, por exemplo. Porque senão não tem sentido estar com alguém. Então, no mínimo, alguma regra tem que existir. E essa regra é, não pode matar. A partir disso, várias outras vão aparecer. E eu preciso aprender a viver. O estar com o outro é um aprendizado. A gente tem que imaginar que quando a gente é criança, bem criancinha mesmo, quando a gente nasce, a gente não tem defesa nenhuma com esse mundo que está por aí. A gente é diferente dos animais, a gente não consegue viver por instinto. A gente precisa que alguém cuide da gente. E esse cuidar, que a gente chama hoje de pai, que a gente chama hoje de mãe, ele é necessário para que a gente não sucumba, para que a gente não morra. A gente precisa de alguém que nos dê alimentação, de alguém que nos proteja, de alguém que não nos deixe tomar frio ou calor excessivo, que nos dê água. Então, assim, o tempo todo a gente precisa de uma proteção. O ser humano é como se ele fosse muito inseguro no mundo que ele vive. A gente não sabe viver no mundo natural. A gente precisa transformar a natureza para poder viver. Então, assim, eu não consigo comer uma comida crua, eu não consigo viver só com a minha pele, sem usar algum tipo de roupa, alguma coisa que me agasalhe. O sol ele me prejudica, o frio me prejudica, se está muito claro, se está muito escuro, tudo pra gente é tudo muito difícil. Então, estar sozinho é muito complicado para o ser humano. Então a gente precisa necessariamente do outro. E esse outro vai cuidar da gente até, 10, 11, 12, não tem uma data para isso, mas é necessário. É diferente dos bichos, Os bichos que aprendem a voar, a nadar, se eles passam por algum tipo de aprendizagem, é muito pouco, é muito rápido. A mamãe passarinho já empurra do galho, ele já sai voando uma hora, precisa voar, não tem como. O ser humano não, A gente precisa estar com o outro. E se não bastasse estar com o outro, é a partir dos olhos do outro que eu sei que eu existo. Então eu só sei que eu chamo Marcos porque alguém me chama de Marcos. Eu só sei se eu sou legal ou se eu não sou legal porque alguém diz isso. Se eu sou feio, se eu sou bonito, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou magro ou se eu sou gordo. Então a referência do outro que é a minha referência de ser gente. Então estar com o outro é necessário porque eu tenho que sobreviver. É necessário estar com o outro porque eu só sou gente com o outro, É uma necessidade mental mesmo, de existência, e para procriar, porque a gente vai imaginar que ainda não dá para fazer sozinho, não é? Então, nós temos necessidades que são reais, e essa necessidade de ser gente depois passa a ser uma necessidade primordial. Senão a gente não estaria conversando em pleno tempo contemporâneo sobre solidão, sobre estar com alguém, sobre a dificuldade de estar com o outro, dessas nossas necessidades, senão a psicologia não estaria preocupada com isso de um tempo para cá. Então,
Se a gente está com o outro, se a gente é educado desde sempre, desde que a gente nasceu, a gente tem que imaginar que essa educação se dá a partir da própria natureza que a gente tem medo. Então, a nossa ideia de força está na natureza, então a gente olha os animais que são fortes. A nossa ideia de liberdade está na natureza, a gente olha para as aves, né? Tentar nadar, tentar conseguir vencer o mundo das águas, observando os bichos. Então, o tempo todo é a natureza que serve de ensinamento para a gente. E chega uma hora que eu nem preciso mais estar nela para eu aprender como ela funciona. De repente, eu a desenho nas cavernas. De repente, eu tenho algum registro sobre aquilo. Eu não preciso, para educar o meu filho, toda hora levá-lo para ver um leão, para saber o exemplo que ele precisa de força. Pode ser que um dia eu consiga desenhar um leão numa caverna e digo para o meu filho, olha, você precisa ser forte como um leão. Eu acho que ele vai entender, porque ele já viu o leão antes. E às vezes, mesmo que eu desenhe um leão, que nem pareça tão leão assim, só um cabelinho que eu coloque nele assim, a criança já vai entender que aquilo é um leão. Então essa imagem entrou no lugar de algo que existe, que é o leão de verdade. É essa imagem que entra no lugar de algo que já existe, que a gente chama de símbolo. É essa imagem que nos educa para a vida inteira, eternamente. É isso que vai dizer pra gente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Nesse caso, eu preciso parecer com um leão, mas eu talvez não possa me parecer com um rato, porque se eu quero me identificar com o leão, se a gente está falando de força, talvez o rato não seja um símbolo tão interessante assim. Então, essa imagem, ela faz com que eu tenha algo como exemplo para eu poder viver. Então, força. Eu posso pensar que desenhar, por exemplo, uma águia, né, é um símbolo interessante, porque tem força e enxerga longe. Né? Eu posso desenhar, por exemplo, um mamute, um bisão, aqueles animais que eu preciso para poder sobreviver, que da onde eu tiro a minha comida, a minha roupa, eu uso os ossos para um utensílio que eu uso para tudo. Então, a gente tem que imaginar que desde sempre a gente depende desses registros. Esses registros são necessários para a gente não começar do zero todos os dias. É isso que garante para a gente uma herança, que depois a gente vai chamar de herança cultural. Né? A gente só chegou no nível que a gente chegou de avanço tecnológico por conta desses primeiros registros lá atrás. Então, é essa a ideia que a gente começa a partir de hoje. Vamos tentar entender como se dá esse processo da substituição do mundo por imagens. Como a gente vai entender o mundo por isso. É um mundo que sociólogo, antropólogo, cientista social, psicólogo estuda para entender exatamente como funciona a nossa cabeça. A nossa cabeça funciona por meio de imagens. É por meio de imagens que o sonho conta uma história para a gente. Bem, vocês estão vendo que a gente está começando agora e esse assunto é muito grande e a gente pode aprofundar. Então, se inscreva no canal, dê o seu like aqui embaixo e coloque as suas questões nos comentários. A partir daqui a gente começa uma outra jornada. Até o próximo episódio.